Em cada um dos triângulos abaixo, determine o valor do seno, cosseno e tangente do ângulo A, né? Então, a alternativa A. Veja que a questão já deu os três lados do triângulo retângulo para você, né? O 7, o 24 e o 25. Tá ali o ângulo A bonitinho, né? Que ele definiu como sendo aquele de baixo. Vamos definir quem é quem aqui, ó. Aqui tá o 90 graus, então o 25 é a hipotenusa, né? O A tá aqui, ó. Quem tá encostado no A é o 24, ele é o adjacente. E o 7 é o oposto, beleza? Aí a gente vai lembrar de quem também? Do nosso querido SOHCAHTOA, que a gente vai utilizar aqui nessa questão. Vou colocar aqui embaixo, ó. SOHCAHTOA, beleza? Então vamos lá, amiguinho, preste atenção. Ele pede para achar o seno, cosseno e tangente do A. Eu já deixei pré-resolvido aqui, né? Seno do ângulo A. O que é seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é? Então o ângulo A está aqui, ó. Quem é o cateto oposto? O 7. Quem é a hipotenusa? O 25. Então fica 7 dividido por 25. Ah, e aí divide, professor? Não, não precisa, né? Não sei que você queira na forma decimal, daí você divide. Mas tá bom assim, pode deixar na forma de fração. Ah, é assim fácil? É só isso. Você achar o seno, cosseno e tangente é só isso mesmo. Seno é oposto pela hipotenusa, então o seno de A é 7 sobre 25. Não vai unidade, tá? Porque fica centímetro dividido por centímetro, daí corta, fica sem unidade, fica só isso mesmo. Cosseno. Cosseno é adjacente pela hipotenusa, então é 24 dividido por 25. Esse é o cosseno do ângulo A. 24 por 25, né? E a tangente é o oposto pelo adjacente, então vai ser o quê? 7 sobre 24. Tá aí o seno, cosseno e tangente da alternativa A, né? Do ângulo A. Alternativa B. O ângulo A é esse aqui de baixo, você tá vendo? Então vamos definir quem é quem? Ó, o 15 metros é a hipotenusa. O 9 metros é o cateto adjacente, porque está encostado no ângulo. E o x é o cateto oposto. Aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular esse x que está faltando, entende? E eu consigo calcular pelo teorema do Pitágoras, né? Então, o que acontece? Quem são os catetos? O x e o 9. Então, x ao quadrado mais 9 ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, que é o 15, né? 9 ao quadrado é 81, 15 ao quadrado é 225. 81 passa para lá diminuindo. 225 menos 81 é 144. Esse elevado ao quadrado vai na forma de raiz. A raiz de 144 é 12 metros. Então esse x que você está vendo aqui, ó, a medida dele, né, é 12 metros, tá? Ó, beleza? Agora fica mais fácil de fazer o seno, cosseno e tangente. Seno de A é o oposto pela hipotenusa. O oposto é 12 e a hipotenusa é 15. Então o seno de A é 12 sobre 15. Ah, deixa assim, professor? Pois é, mas essa fração dá para simplificar, né? 12 por 15 dá para simplificar por 3, não é? Divide em cima e embaixo por 3, ó. Né? Quando dá para simplificar a fração, você simplifica. Aí fica o quê? 4 quintos. Pode deixar assim, tá? Se quiser dividir o 4 pelo 5 é bem fácil, dá 0,8. Mas não há necessidade, né? Seno de A é 4 quintos. Cosseno de A é o adjacente pela hipotenusa, então é 9 sobre 15. Também vai dar para simplificar por 3, né? Em cima e embaixo dá para dividir por 3, ó. A gente simplifica a fração quando pode, né? Então vai ficar 9 por 3 é 3, 15 por 3 é 5, vai ficar 3 quintos. Tangente de A é o oposto pelo adjacente, então é o 12 pelo 9, né? Então a tangente do ângulo A é 12 por 9. Também dá para simplificar por 3. Não é isso? Aí você simplifica. Aqui, ó, por 3 e por 3. Então vai dar o quê? 4 terços, né? Então na alternativa B, que é esse triângulo aqui, né? Tá aqui para você, seno, cosseno e tangente do ângulo A, que é o que a questão está pedindo, tá? Alternativa C, né? Primeira coisa, vamos calcular esse x aqui, né? Vamos definir quem é quem, né? Primeiro, antes da gente começar. Aqui está o 90 graus, então o 6 é a hipotenusa, né? O ângulo está aqui, então o 5 é o cateto adjacente. E o x é o cateto oposto, beleza? Agora vamos calcular quem são os catetos.
o x e o 5. Então, x ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, né? O teorema do Pitágoras. 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36. O 25 vai para lá diminuindo. 36 menos 25 é 11. E o x passa a ser raiz de 11. Raiz de 11 unidades de comprimento, né? Porque não tem medida nenhuma, então unidade de comprimento. Agora sim, vamos lá. Seno. O que é o seno do ângulo A? É o oposto pela hipotenusa, não é? Então, ó, quem é o oposto? É o raiz de 11, né? Quem é a hipotenusa? O 6. Ó, seno é oposto pela hipotenusa. Então, o seno de A é raiz de 11 dividido pelo 6. Como a raiz ficou em cima, deixa assim. Cosseno. Cosseno é o adjacente 5 pela hipotenusa 6. Então, é 5 sextos. Esse é o cosseno do A. Tangente é o oposto, que é o raiz de 11, pelo adjacente, que é 5. Então, o tangente, raiz de 11 sobre 5. Tá? Então, na alternativa C, está aqui o seno, cosseno e tangente do ângulo A. A última alternativa, a D. Aqui é x, aqui é raiz de 7 e ali é 3 decímetros, né? Então, vamos definir quem é quem. O x é a hipotenusa. Está aqui o 90 graus, ó, hipotenusa. O raiz de 7 está encostado no A, então é o cateto adjacente. E o 3 é o cateto oposto, né? Vamos calcular esse x? Então, os catetos, 3 e raiz de 7, eles ficam elevados ao quadrado de um lado e o x fica do outro. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado. A raiz de 7 ao quadrado corta aqui o quadrado com a raiz, fica só 7. 3 ao quadrado é 9, 9 mais 7 é 16. X vai ser elevado ao quadrado, vai raiz, né? Raiz de 16, que é 4. Então, o x é 4 decímetros. Essa medida que está faltando aqui, 4 decímetros. Tá bom? Vamos fazer o socatua agora? Seno. Seno é oposto pela hipotenusa, né? O oposto é 3 e a hipotenusa é 4. Então, o seno de A, 3 quartos. Cosseno. Adjacente pela hipotenusa. Então, raiz de 7 sobre 4. Raiz de 7 sobre 4. Tangente. Oposto pelo adjacente. O oposto é 3, o adjacente é raiz de 7. Então, 3 sobre raiz de 7, né? Na aula de radiciação, nós aprendemos que a gente não deve deixar essa raiz embaixo, né? Então, vamos racionalizar. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 7. Não é isso? Então, fica o quê? 3 vezes a raiz de 7, né? Quanto é que é a raiz de 7 vezes a raiz de 7? É a raiz de 49, que é 7, né? Então, esse é o resultado final para a tangente de A. Deixa dessa forma aqui. 3 raiz de 7 sobre 7. Então, está resolvido tudo para você aqui, tá?